Figura simbólica para muitos cristãos espalhados pelo mundo, sobretudo na América Latina e no Nordeste brasileiro, José Comblan foi um dos fundadores da teologia da libertação, um apaixonado pela causa libertária dos pobres. Não que ele exaltasse o pobre ou a pobreza, mas a pessoa do pobre. Ele acreditava que pudesse, recebendo as condições necessárias, esse então era o papel nosso, né? É nosso papel da igreja, como o pobre podia se tornar o sujeito de sua libertação, né? Me marcou assim profundamente assim a coerência da sua vida. Ele era simples, muito claro, muito autêntico. Ele vivia o que falava, né? E por isso que ele tinha tanta autoridade, porque tudo que ele pregava, tudo que ele falava, ele vivia na maior discrição, na maior simplicidade. Depois, o amor aos pobres, né? E a defesa intransigente. Ele sempre tinha uma grande clareza na sua postura, de estar ao lado dos mais fracos, dos mais excluídos em qualquer situação. E os mais fracos podia ser conforme as circunstâncias. Os mais fracos era o grupo que sempre estava assim, como é que eu diria? Por exemplo, uma vez ele fez uma conferência para o clero, onde ele elogiou muito as religiosas. E depois eu disse, mas Padre Zé Comblan, as religiosas também tem muitas coisas que deixam a desejar. Aí ele disse, mas como no auditório de padres eu vou falar mal das religiosas que já sofrem do autoritarismo clerical? Quer dizer, então ele sabia sempre dar o peso devido a quem devia, né? Para mim, eu defino como profeta da liberdade. Ele sempre chamou atenção para a dimensão da liberdade de Jesus Cristo. E quanto mais livre uma pessoa ou um grupo, ou uma classe, ou um povo, mais é possível este povo se comprometer na transformação da sociedade, na criação de um mundo novo. E daí que os pobres tinham muito mais isso, porque eles já eram pobres, não tinham apego, não tinham bens materiais, não tem bens materiais muitas vezes, né? E aí eu pude de fato constatar isso quando eu trabalhei assim com o pessoal na luta da terra. Os pequenos sitiantes, eles tinham muito medo de entrar numa marcha, num protesto, porque eles diziam, não, imagina, eu posso perder meu hectare de terra, Deus me livre. E quem não tem nada, os que estavam assim, nas favelas ou nas ocupações diziam assim, não tem nada a perder, eu vou mesmo para a luta, né? E o Comblan, sabe, ele sabia tudo isso, né? E ele então estimulava muito nesse compromisso, que só podia, quanto mais livre, mais a pessoa se engaja na transformação do mundo, da sociedade, da própria igreja, né? Daí também que ele prega muito a liberdade para os agentes da igreja. Eu creio que a contribuição de Comblan é a prática, um pouco que ele soube juntar. E para hoje eu pensei, o Comblan, você nunca viu ele correr. Isso já é importante, uma vez, que fala de missão e missionário e não corre. Porque a doença hoje são todos missionários de Fórmula 1, que correm para a aldeia dos índios, por exemplo, fazem pit stop na aldeia, trocam os pneus, depois correm adiante. Então, neste mundo de aceleração, eu nunca vi o Comblan correr. Quer dizer, redimensionar o tempo, ter tempo, ser presente e fazer um presente desta presença. Esse seria algo que talvez seria hoje muito importante como sinal. Depois era um homem e a contribuição talvez muito despojado,
um homem onde vivemos na acumulação, ele viveu do despojamento. Em tudo, na vida particular, na palavra, era devagar em falar. Ele é um homem despojado. Então, despojamento quer dizer, no mundo de acumulação, se desfazer das coisas, saber desfazer das coisas, e o mundo de aceleração, fazer as coisas devagar. Comblan tornou-se conhecido como missionário e profeta, famoso por incomodar e desinstalar, por denunciar o culto religioso e pregar a memória de Jesus Cristo, apontando as mazelas e armadilhas dos poderosos e das instituições. O Comblan é bastante desconhecido, mesmo na igreja, porque os bispos não ajudaram para conhecer melhor, porque ele imprime certo medo. Ele imprime certo medo pela franqueza, pelo pensamento muito crítico, né? Se você fala, por exemplo, da imagem de Cristo, é uma imagem testemunha de quê? Da situação do mundo e como é que Deus olha esse mundo. Esse é o miolo da teologia dele, não é? Mártir. Agora, por isso ele é considerado um profeta. Mas eu queria realçar a função dele como pedagogo, educador. Ele se preocupava, sobretudo, pelo povo que não tem acesso à educação, digamos, educação boa, primária, secundária, sobretudo universitária. Ele se preocupava muito com esse povo e queria daí tirar líderes a partir de um processo de espírito crítico, sobretudo. A questão era formar pessoas críticas, capazes de criticar, para, né, ter um pensamento crítico da realidade. O padre José Comblan é um ícone da caminhada do povo de Deus na sua história recente. Comblan como um escritor, como um teólogo, mas sobretudo como um pedagogo, de criar um método missionário. Naturalmente, o método missionário não vem do nada. Aqui no Nordeste a gente tem a bela história do padre mestre Ibiapina. Então já estamos aí para a metade, mais um pouco, século XIX. Mas que Comblan escreveu sobre o método missionário do padre Ibiapina, o método dos mutirões, de ao interior, aos sertões. E isso tudo já inspira uma dimensão bíblica da caminhada, povo de Deus que caminha. E o padre Comblan, no Nordeste, fundou 6 escolas missionárias de estudo, não como a gente entende uma universidade, uma escola formal, mas uma escola a partir da vida se aprender teologia, dialogando com a realidade. E nesse caso do caminho, Comblan lançou um livro em 2012 chamado O Caminho. E naturalmente ele foi inspirador de muitos grupos de peregrinação. A Universidade Católica de Pernambuco reúne no Núcleo de Estudos José Comblan pessoas interessadas na reflexão crítica sobre o pensamento desse grande teólogo e na investigação sobre a missão cristã no mundo. O núcleo realizou em 2014 a Semana de Estudos José Comblan, com a participação de pesquisadores de todo o Brasil. Uma exposição de obras relacionadas à teologia do padre Comblan foi realizada na biblioteca da universidade durante a semana. Comblan era, antes de mais nada, um teólogo muito original, né? Ele tinha um pensamento muito dele, não era um homem que imitava modelos. Ficou a vida toda padre católico, mas um padre católico que suscitava na autoridade eclesiástica certas apreensões, porque o pensamento dele não era só inteiramente original, era também muito livre demais, muito livre. Eu conheci o Comblan no início da década de 60, em São Paulo, e mais profundamente depois, durante o Concílio Vaticano II, e realmente nessa época ele foi muito importante para mim, porque todos nós, assim, a gente estava em plena juventude e estávamos procurando viver aquilo que a igreja estava aconselhando na época do concílio, que era o engajamento, o agioranamento, né, como dizia o Papa.
E foi nessa época que eu o conheci. E ele ajudou muito nesse discernimento e de lá nós saímos como primeira comunidade religiosa da congregação, enquanto comunidade, a morar na periferia de São Paulo. Depois eu voltei para Recife, porque meu compromisso era aqui, eu estava lá estudando, e aqui eu encontrei novamente. E aí tive contato com ele na Teologia da Enxada, e depois eu ajudei na formação das missionárias, e aí é onde ele realmente teve a sua grande atuação de formar missionários para o meio rural. E o que eu acho muito interessante é que ele não existiu assim um grupo seguidor do Comblan. Da orientação teológica que ele deu, uma sensibilidade cristã muito grande, saíram uns que são quase contemplativos, outros que são peregrinos, outros que são missionários do meio rural casados, outros que são missionários do meio rural que moram em equipe, mulheres, outros que moram com a família. Quer dizer, essa diversidade que significa uma liberdade nos engajamentos. O teólogo José Comblan faleceu em 2011 e deixou uma produção privilegiada com centenas de artigos e mais de 70 livros. Antes de falecer, ele doou a sua biblioteca particular à Universidade Católica de Pernambuco. O Comblan tinha um cuidado imenso para os livros dele. Quando ele veio da Europa, ele trouxe 20 caixas de livro. E depois um dia, quando ele começou a fazer a doação, que a gente estava encaixotando os livros na biblioteca, eu disse, me conta a história desses livros. Então ele contou, olha, esses livros, depois eu somei, os livros viajaram mais de 40 mil quilômetros nessas idas e vindas, porque veio para o Brasil, veio para São Paulo, veio para Recife, foram para o Chile, voltaram para Recife, vieram para Paraíba e finalmente voltaram para o Recife, né, para a Unicap. Ele tinha muito cuidado com esses livros e todos praticamente ele conhecia. Se não leu completo, mas ele sabia o conteúdo e sabia encontrar esses livros nas suas estantes, né? Eu vejo assim, ele dizia no fim da vida que era preciso se desapegar das coisas, até porque para não deixar muito trabalho depois que morresse para quem ficasse. E os livros, que eram uma coisa essencial, ele começou assim, bom, esses aqui eu não vou mais utilizar, então já podemos entregar, já podemos doar. Ele, de fato, escolheu muito até chegar na Unicap e depois foi graças ao encontro com o professor Gil Braz que ele teve a ideia da Unicap. Porque então muitos bispos, seminários, alguns pediram, o senhor podia doar a sua biblioteca para nós, porque começou a correr essa informação de que ele queria doar a biblioteca dele. E muitos se prontificaram a receber. Mas o Comblan dizia, não vou doar para um seminário, o seminarista lê tão pouco hoje, não, o seminário vai ficar lá mofando, vai dar cupim, eu preciso de doar isso para quem possa utilizar mais. Então, quando ele veio visitar a biblioteca da Unicap, ele ficou muito impressionado com o tanto de pesquisa, de acesso, de movimento, porque disseram a ele na ocasião que havia mais ou menos 4 mil visitas diárias na biblioteca da Unicap. E ele ficou muito impressionado porque ele disse, nem em Louvain a biblioteca está tão bem utilizada e é tão procurada. Daí que ele ficou muito feliz por ter encontrado e também porque aceitaram receber. Agora, aqui parece que destinaram a parte tipo como se fosse a conservação como uma coleção de Comblan. Mas eu também insisti que muitos fossem facultados ao empréstimo, porque eu acho que o importante para o Comblan é que possam ser utilizados. Agora, claro que há obras que são mais antigas. Algumas, não diria muitas, são ultrapassadas, alguma coisa pode ser. Aí talvez é mais uma obra de museu ou de referência. Mas outras não, porque recentemente eu vi os livros de Cerfaux, Lucien Cerfaux, que foi o grande professor dele, que ele assim o estimou muito, muito, publicados em português.
estão aí na biblioteca dele, foram os livros de estudo da teologia, e esse foi o orientador da tese de doutorado dele. Então, eu penso que, claro, muitos estão em língua francesa, ou alemão, ou espanhol, né? Já não, muitas vezes aqui nem se domina o próprio português, mas de toda maneira é um estímulo também, né? Aqui se vá mais adiante. Então eu penso que a preocupação dele era deixar os livros onde poderiam ser utilizados e bem utilizados, e utilizados pelo maior número possível de pessoas, né? Ele acha que todos os bens têm sentido na medida que possam servir. A vida dele também foi uma mensagem permanente de serviço. E os bens que ele tinha, eu diria, os únicos bens que ele tinha eram os livros. Tanto que os ladrões não entravam na casa dele porque só tinha livro, né? Nem televisão tinha. Então aí ele diz, agora os livros estarão a serviço de outros. Em 2010, 2011, nós recebemos a visita do padre Comblan. Ele veio conhecer a universidade, conhecer a biblioteca. Ele estava, na verdade, procurando um lugar onde pudesse deixar a biblioteca particular dele. E nós ficamos felicíssimos porque ele gostou muito das instalações, gostou muito do trabalho que a Biblioteca da Católica vinha desenvolvendo com coleções especiais, outras coleções especiais. E ele decidiu deixar o material dele aqui conosco. Então, assim, foi um motivo de grande alegria para a biblioteca, de muita responsabilidade, porque ele deixou a coleção particular dele aqui com a gente, cerca de 5.000 volumes, uma coleção multidisciplinar, né, de um valor importantíssimo para o conhecimento. E essa coleção, apesar dela ser multidisciplinar, ela tem um foco maior obviamente na área de teologia e filosofia, que era a grande área de estudo do padre Comblan. Ele foi um homem muito influente na área de teologia, ele foi a pessoa precursora da teologia da enxada e também, junto com Dom Helder e outros teólogos, todo mundo já sabe, um dos teólogos da teologia da libertação. Então, isso tudo é muito importante para a nossa biblioteca enquanto conteúdo, porque nós não vamos atender só com o material dele os alunos da Católica, mas outros pesquisadores de outras instituições também vão ter acesso a esse conhecimento que ele abrigava na coleção particular dele, e que agora não é mais uma coleção particular, é uma coleção que está aberta para qualquer pessoa, prioritariamente para os alunos e a comunidade Unicap, mas para qualquer pessoa da comunidade que queira pesquisar essa linha de conhecimento tão específica dele. Eu estou com uma esperança, eu estou uma pessoa que estou também entrando nos anos 80, né? Que possa continuar adaptando Comblan para a juventude, porque Comblan, no fundo, como toda geração passa rapidamente, mas que a juventude intelectual, universitária, possa repensar Comblan. Tem uns temas aí, por exemplo, o tema da liberdade. Né? O tema da liberdade é um tema fundamental no nosso mundo que no fundo, vive a tirania do dinheiro, a tirania do poder exercido pelos grandes meios de comunicação. Aqui é um pequeno meio de comunicação, graças a Deus, que a gente possa falar. Mas o grande meio de comunicação está totalmente fechado para um pensamento crítico, só é o pensamento do mercado que possa repensar o pensamento de Comblan de maneira nova. Dentro e fora da Igreja Católica, isso não importa, um pensamento de análise da sociedade de forma crítica. Poderíamos até dizer assim que vivemos já um momento, se pudéssemos chamar de combliano, ou daqueles que seguem uma inspiração do mestre padre José Comblan, esse missionário que deu a sua contribuição, e ele era muito amigo de Dom Helder Câmara, e nesse sentido foi um assessor próximo, que contribuiu profundamente também para a missão de Dom Helder, no sentido de se dedicar como bispo, no meio do povo de Deus, a fazer o povo a caminho. Se a gente lê com calma os livros dele, particularmente os últimos, eu acho que é o papel do cristão no mundo de hoje. Tem a pastoral urbana, né? Tem Cristão rumo ao século XXI,
E tem os outros, o caminho, a vida, que são realmente fundamentais nesse sentido de nós procurarmos desenvolver o nosso papel de testemunho cristão no mundo de hoje.